Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Salve, salve pessoal da Liberal FM, também da Grenal nas Quatro Linhas. Hoje temos o prazer aí de receber o jornalista Leonardo Oliveira aqui no Momento com o Melo. O Léo é figura aí bastante conhecida do programa Sala de Redação, programa tradicionalismo aí do grupo GZH, e que gentilmente aceitou aí o nosso convite. Léo, boa tarde e seja bem-vindo aí. Boa tarde, tudo bem? Vou bater esse papo aí, conversar com vocês aí e contar um pouquinho da rotina, do dia a dia, do que a gente vem lidando aí e falar um pouquinho também, acho que de futebol, né? Exatamente. Léo, como é que foi o começo da sua carreira aí? Como é que você conseguiu aí chegar no grupo GZH? Pois é, cara, eu entrei aqui no grupo RBS em 91. Uhum. Estudante ainda, segundo semestre da faculdade. Aí comecei a trabalhar aqui como office boy na redação, entregava fax, na época tinha fax ainda, pegava pasta no arquivo, era tudo ainda muito analógico, tudo muito em papel. Então era um trabalho na redação, numa área de apoio da redação, vinculado ao setor administrativo da redação. Uhum. E aí fui trabalhar depois na agência de notícias, como copyright, né? Indexava notícias de agência, pegava telefoto, fazia rádio escuta. Me formei, aí em 95 eu me formei, e naquele ano, no segundo semestre, a RBS tradicionalmente ela fazia um curso de jornalismo aplicado, que ela tinha um convênio com a Universidade de Navarra, na Espanha, trazia professores da Universidade de Navarra, pegava pessoas aqui, tipo, quem coordenava, por exemplo, a Eunice Jacques, que era nossa editora de opinião, cronista. Então, o Tata Pimentel dava aula de português, o Sérgio Gonzaga dava aula de literatura. Era um curso muito bom, cara, um curso assim, muito completo, né? Então eu estava me formando, estava fazendo meu TCC, né? E aí fazia esse curso e trabalhava aqui na Gestão Notícias. Então, naturalmente, depois que eu me formei, surgiu uma oportunidade na redação. Eles absorviam as pessoas do curso. Claro que o curso tinha uma classificação, assim, né, deles. Muita gente que fez o curso já foi descartada, eles viram que não tinha o perfil, não se agradaram. E eu me lembro que março daquele ano, fevereiro do ano seguinte, eu fui trabalhar em editoria de política como repórter. Não tinha experiência nenhuma, não era o meu mundo aquilo dali, né? Sim. Só que nesse período que eu trabalhava na agência de notícias, eu sempre gostei muito de futebol, sempre me aproximei muito das pessoas ali do esporte, né? Então eu prestava alguns serviços para o esporte de final de semana, fazendo tabela de campeonato, fazendo notinha, fazendo o que a gente chama de placar, né? E aí eu já conheci pessoas e eu fiquei 2 ou 3 meses na política. Em maio de 96, abri uma vaga no esporte, teve umas mudanças no esporte, e eu fui convidado a ingressar na editoria de esportes, rapidamente aceitei. E assim, foi como a dificuldade toda que eu tive na política, que é um mundo mais complicado, assim, no esporte eu saí jogando, assim, eu comecei no esporte e saí jogando. Claro que no primeiro ano eu tive uma certa dificuldade estava saindo da faculdade, muito verde ainda, mas o assunto não era difícil para mim, a forma de lidar com aquilo, o transitar naquele meio também não era nada estranho para mim, eu conhecia. E aí foi questão de tempo, assim, para ganhar confiança, firmeza, e aí foi, né? Foi. E aí passei por todas as áreas da editoria de esportes da Zero Hora, fui repórter de setorista de Grêmio, de Inter, fui editor assistente, fui coordenador de produção, que é uma espécie de pauteiro. Aí saí em 2012 para ser editor de esportes do Diário Gaúcho, que eu era editor assistente aqui no esporte. Aí fui ser editor de esportes do Diário Gaúcho, que é um jornal do grupo, um jornal menor, mas muito relevante numa camada mais popular, assim, do público. Foi uma experiência muito boa, eu acho que eu cresci muito, e ali eu dei um grande salto. Acho que quando eu saí da Zero Hora e fui para o Diário Gaúcho, meu trabalho teve uma visibilidade maior, porque eu estava chefiando uma equipe, embora pequena, tudo dependia de mim, então eu consegui aplicar muita coisa. E, enfim, ali foi o salto porque
no Diário Gaúcho eu cobri a Copa do Mundo, né, do Brasil, fiz os jogos aqui de Porto Alegre, fiz um jogo no Rio, Alemanha e França. Então, eu considero que eu cobri essa Copa, né? Coordenava a cobertura do Diário Gaúcho, foi uma cobertura grande, nós tínhamos 16 páginas por dia, e o Diário Gaúcho é um jornal pequeno, ele tinha 32 páginas, 36 páginas, e eu tinha metade do jornal, eu baixava, né? Coordenando uma equipe que era metade da redação, tinha uma equipe de 20 pessoas sob o meu comando. Então, meu trabalho teve uma visibilidade muito grande. E, além de fazer esse trabalho de comando, eu também saí para fazer coberturas, para participar da cobertura. E, enfim, aí voltei para a Zero Hora, quando ela foi absorvida pelo Diário Gaúcho. O Diário Gaúcho foi absorvido pela Zero Hora. Voltamos, eu e a minha equipe, fomos todos contratados pela Zero Hora, porque algumas pessoas não subiram, né? Era no andar de baixo aqui. E aí foi, cara. Aí eu, de 2014 a 2018, eu fiz de tudo. Eu fiz edição, eu fiz reportagem especial, eu era interino dos colunistas, eu jogava em todas, mas principalmente eu fiz muita reportagem especial, né? E foi legal, foi um período legal de crescimento também. E aí, em 18, eu fiz a Copa da Rússia, que foi um espetáculo, assim, para mim foi o grande marco da minha carreira, assim, acho que foi a cristalização do meu momento profissional, da minha maturidade profissional, que foi a primeira Copa que eu fiz fora do Brasil. Fiz a Olimpíada de 16 no Rio, né? Mas a Copa, para mim, foi o grande lance, assim. E aí, quando eu voltei da Copa, em 18, teve a integração da Rádio Gaúcha com a Zero Hora. Então, a gente passou a entrar mais na rádio, eu participava bastante da rádio, mas eu comecei a ser observado comentando jogos. Eu tenho um jogo do Atlético Mineiro e Vasco, aqueles jogos que, quando a dupla Grenal joga sábado e o outro joga às 6h30 no domingo, ou às 8 no domingo, o jogo da tarde é sempre um jogo fora Grêmio Inter. Eu comentei esse jogo, comentei mais um ou dois, eles gostaram, e aí no início de 19 houve uma movimentação na empresa e eu acabei assumindo como colunista aí oficialmente, e eu era colunista online apenas, e assumi como comentarista na rádio e como debatedor do Sala. E aí lá já se vão 4 anos, passa muito rápido. Certo. O Sala de Redação sempre teve uma postura, digamos, um pouco mais enérgica, né? Com o Vianney Carlet, com o Kenny Braga, até o próprio Paulo Santana também, sempre teve embates um pouco mais fortes. Até o Guerrinha fala muito disso, né? Que muitas vezes tinha que separar até das vias de fato. E você vai, digamos, na contramão disso. Você é um cara mais ponderado, um cara mais didático. Por exemplo, tem ainda diferenças, às vezes eu vejo debates entre você e o Guerrinha que fica claro que um tem uma visão e o outro tem uma visão completamente diferente. Como é que foi para você, com uma postura diferente, trabalhar hoje no Sala de Redação? O que eu pensei, assim, quando eu vim para ser comentarista da rádio, né? Eu não sou um cara de rádio. Acho que hoje eu domino mais o veículo, né? Mas confesso que as primeiras jornadas, assim, eu estreiei num Grenal. Eu soube na sexta que ia ser comentarista da rádio, estreiei domingo num Grenal. E na quarta, jogo de Libertadores do Inter, entendeu? Tipo, eu estreiei em 2 jogos muito grandes, assim, era a estreia do Inter, acho que era Inter e Alianza. Confesso que a voz tu tinha que segurar, porque treme, entendeu? Você tá com um canhão na mão. Ficamos ali, eu não sei te dizer um número, mas, cara, facilmente 300, 400 mil pessoas por minuto te ouvindo, entendeu? Enfim, o que eu pensei, cara? Eu pensei que eu não posso ser um comentarista na rádio igual ao Maurício, igual ao Diogo, por exemplo, que são os caras de uma linha mais próxima, assim. E não vou ser igual ao Guerrinha, que é um cara de um carisma extremo, que é um cara muito autêntico, assim. O Guerrinha é um cara autêntico, né? Tem um estilo, né? O Guerrinha é um cara que cativa as pessoas. Então, assim, eu não posso ser o Maurício e o Diogo, porque eles dominam um veículo que eu não domino, eles têm uma técnica que eu não tenho, de verbal, né? De controle, de uma mídia, né? Os dois são caras de TV, são caras que têm essa experiência.
eu tive que escolher o meu caminho. Qual foi o meu caminho? O meu caminho quando eu projetei como é que eu seria, acho que nem sei se não pensei se eu vou ser assim. Eu pensei, cara, eu vou ser eu e vou entregar para o meu público o que eu, como ouvinte, gostaria de receber. Uhum. Um cara que gostei de analisar jogo, de olhar o jogo, uma coisa que eu desenvolvi a partir de 2014, convivendo com os mais jovens, né? Que eu não me considero um cara veterano, me considero um cara jovem. Eu fiz 51 anos, eu considero um cara jovem, assim. Eu não me vejo com 51 anos, né? Embora 51 anos seja jovem. Eu me vejo um cara que está começando, assim, sabe? E com muita disposição de aprender. Então, eu aprendi com os mais jovens que o futebol estava mudando, que o jogo não se via mais por posição, mas pela função, que existiam muitas formas de jogar, que o jogo precisava ser estudado, né? E eu sentia falta disso. E eu pensei, cara, eu quero entregar o que eu, como consumidor, gostaria de receber. E fui por esse caminho. Eu gosto de informação, isso é uma coisa que eu trago desde pequeno, eu sempre gostei, desde os meus 7, 8 anos, de saber as mudanças de clube para clube, de jogador, por onde passou a história do jogador. E eu trouxe muita coisa também na minha veia de repórter, de querer contar história, de querer entender por que as coisas são daquele jeito, por que o personagem tem aquele perfil, tudo tem uma razão, de querer saber a história da pessoa. Então eu agreguei, eu tentei trazer estudo, análise mais a mais aprofundada do jogo e uma leitura de jogo e também muita informação. E aí eu sempre consumi muito esporte, muito, desde que eu aprendi a ler, lendo 0 Hora na página de esporte. Então, assim, eu sou um cara que sempre gostou de informação. E eu sempre tento trazer isso, porque eu sempre consumi muito isso. E eu tenho uma coisa que eu sempre gostei muito, se perdeu hoje, é verdade, um pouco, mas ainda é fora da curva. Eu sempre gostei muito do que se faz na ESPN, entendeu? Eu acho que a ESPN ela tem análise e ela tem informação. Os caras da ESPN... Era o antigo linha de passe, né? O linha de passe hoje até tá com uma linha editorial diferente, mas o antigo ali com PVC, Trajano, Juca Kfouri, Mauro César, tinha uma linha um pouco mais aprofundada, né? Não só a linha de passe, mas também as jornadas deles, né? As transmissões hoje deles ainda são assim. O cara que vai falar de campeonato italiano, ele domina o campeonato italiano. O cara que vai falar do inglês, ele domina o inglês. O cara vai falar da Championship, na segunda divisão, ele domina, ele sabe que vai entrar um cara que ele é mais veloz, que vai sair um cara que é armador, vai mudar a característica, sabe? Te ajuda a ler melhor o jogo. Então, eu tentei trazer isso porque era um perfil que não tinha na rádio. E também era um perfil que eu não me agrediria. Eu tô sendo eu. Eu não vou ser o Guerrinha, um cara mais despachado, um cara com tirada rápida, um cara divertido, carismático. Eu sempre fui um cara mais retraído, mais tímido, né? Eu não vou ser o Maurício, que é um cara que domina o meio, entendeu? Que tem um caminho diferente do meu. E não vou ser o Diogo, que é um cara que tem a mídia eletrônica, que domina. Eu vou ser o cara que eu gostaria de ser. E eu acho que faltava essa pessoa, então eu acabei naturalmente optando por esse caminho. A gente chega no Sala. O Sala, ele é um programa que ele é tenso. O Sala, ele tem dias pesados. O Sala, onde tu precisa estar sempre atento. Tem dias que é como uma família, entendeu? A gente está todo dia ali. Tem um dia que tu tá mal, tá irritado. Tem um dia que tu tá com a paciência mais curta. Tem dias que tu releva uma coisa, outro dia que tu não releva aquilo. Nós estamos todos os dias juntos, entendeu? Cria vínculos, cria laços. E eu tive que entender isso no Sala. E eu tive que entender no Sala também que eu não estou debatendo numa roda de amigos. Estou debatendo numa roda de colegas, que cada um está ali para defender seu ponto de vista. E cada um está ali para defender o seu caminho, para defender a sua ideia, a sua convicção. E isso eu demorei a entender. Eu acho que desse ano, assim, final do ano para cá, eu comecei a ter mais claro isso, assim, de que eu não estou debatendo do futebol com amigos, desarmado. Não, estou debatendo numa arena. Cada um defende a sua ideia, a sua convicção. Pode estar errado, pode estar certo, mas cada um é seguro na sua convicção. E eu acho que eu cresci bastante nisso. Eu me envolvia muito em atritos, em discussões, em debates. Eu entrava muito nas discussões porque iam contra o meu ponto de vista, e hoje eu entendo que o ouvinte é inteligente para saber quem tem um ponto de vista e quem tem outro.
Acho que a gente nunca deve subestimar a capacidade do nosso ouvinte ou do nosso público, porque ele sabe muito mais do que nós e ele está vendo a floresta de fora. Muitas vezes a gente está ali vendo a floresta de dentro, a gente tem a visão um pouco que tu vai se dar conta depois. Eu entendi isso, que o ouvinte ele é soberano e ele sabe quem é quem, ele conhece a gente mais do que a gente nos conhece. Que é uma vitrine, né? Tu está exposto numa vitrine ali. Léo, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo e, olha, ficou muito agradecido mesmo por você ajustar o seu espaço, que é curto, como você falou, e nos atender aqui. Maravilha. Grande abraço aí para vocês, um abraço aí para toda a turma e a gente segue em contato aí. Sucesso. Perfeito, então esse foi o Leonardo Oliveira, colunista e também o comentarista aí do Grupo GZH, do programa Sala de Redação, tradicional programa aqui do Rio Grande do Sul. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.